A fumaça nos bastidores do futebol brasileiro voltou a subir com uma intensidade impressionante e o nome que está no centro de um verdadeiro furacão de especulações é ninguém menos do que o eterno baixinho Romário. Corre a boca miúda nas redes sociais e nos corredores mais quentes do Morumbi que o craque teria mandado um recado direto e sem curvas para a diretoria do São Paulo, deixando o ambiente do clube em polvorosa. Ninguém sabe ao certo como essa mensagem foi entregue, se foi por meio de um intermediário de confiança, se foi em uma conversa informal de churrasco ou se foi um daqueles recados cifrados que só os malandros do futebol conseguem decifrar. O fato é que a torcida tricolor já começou a criar teorias mirabolantes nas redes e o burburinho tomou conta das mesas redondas de esporte por todo o país, transformando o que parecia uma calmaria de meio de temporada em um caldeirão fervendo de expectativas e dúvidas. Dizem as más línguas e os defensores ferrenhos desse mistério que o teor da mensagem envolve uma cobrança forte sobre a postura do atual elenco e algumas dicas valiosas sobre como resgatar aquela alma vencedora que marcou as grandes eras do futebol nacional. Quem conhece o estilo ousado e sem papas na língua do lendário Camisa 11, sabe muito bem que ele não entra em dividida para perder e que suas palavras costumam ter o peso de uma verdadeira bomba, no vestiário, de qualquer gigante. Os boatos sugerem que ele teria apontado o dedo para a falta de ousadia de alguns atacantes, e dado a entender que se o comando do clube soubesse usar o peso daquela camisa as coisas seriam muito diferentes dentro das quatro linhas. Para o torcedor são paulino que vive intensamente cada palmo do dia a dia do time, uma declaração dessas vinda de um monstro sagrado funciona como um combustível altamente inflamável, inflamando os debates entre os que acreditam em uma aproximação histórica e os céticos de plantão. Existe também uma ala mais ousada entre os setoristas e criadores de conteúdo que jura de pés juntos que esse recado pode ser o primeiro passo de uma aproximação institucional muito maior, envolvendo até mesmo uma consultoria informal ou um projeto de bastidores para as categorias de base. É claro que tudo ainda circula na base da mais pura suposição e daquela fofoca de vestiário que a gente tanto ama acompanhar, mas a simples menção de uma figura desse tamanho opinando ou botando o dedo na ferida do tricolor paulista mexe com o brio de qualquer conselheiro. A diretoria, como sempre, adota aquela postura padrão de negar veementemente qualquer contato ou ignorar as perguntas dos jornalistas mais insistentes, o que para o torcedor de arquibancada acaba funcionando quase como uma confirmação velada de que tem caroço nesse ângulo. Afinal de contas, no futebol moderno, onde tudo é friamente calculado por assessores e departamentos de comunicação, quando uma lenda do calibre dele resolve se manifestar de forma misteriosa, a estrutura inteira treme. Analisando a situação com o coração na ponta da chuteira, a gente percebe como esse tipo de boato ganha força porque toca exatamente na ferida da torcida que sente falta daquela malandragem saudável e da genialidade que os craques do passado tinham de sobra. Imagine só o impacto psicológico na molecada que está subindo da base ou nos jogadores gringos do elenco ao saberem que um dos maiores finalizadores da história do planeta está de olho no rendimento do time e mandando avisos reais sobre o que significa vestir esse manto sagrado. Os grupos de conversas de torcedores estão completamente divididos, com milhares de mensagens teorizando se o baixinho estaria cavando um espaço para algum aliado no clube ou se foi apenas um desabafo sincero de quem ama o esporte e não aguenta ver o futebol ficar engessado por táticas defensivas. Independentemente da veracidade absoluta dessa história, o que realmente importa é que ela devolve ao torcedor aquela paixão pelo imprevisto e aquela sensação gostosa de que o futebol ainda guarda grandes surpresas nos seus bastidores mais profundos. Enquanto nenhuma das partes envolvidas decide vir a público para colocar os pingos nos is e esclarecer definitivamente esse mistério, São Paulo segue sua rotina de treinos e jogos com essa sombra gigantesca pairando sobre o CT da Barra Funda. Alguns conselheiros mais antigos comentam nos bastidores que uma figura com essa bagagem sempre tem muito a agregar, mesmo que seja através de palpites ácidos ou puxões de orelha virtuais que servem para acordar quem está acomodado no elenco atual. Por outro lado, a comissão técnica tenta blindar o grupo de jogadores para que o foco continue totalmente voltado para as competições oficiais, evitando que a enxurrada de comentários na internet atrapalhe o rendimento tático da equipe. É um jogo de xadrez fascinante, onde cada postagem enigmática ou cada curtida em redes sociais é analisada com lupa por milhares de apaixonados que buscam qualquer pista que confirme que o recado foi real e que o Morumbi pode estar prestes a presenciar uma reviravolta de bastidores. A verdade nua e crua é que o futebol vive e respira por causa desse folclore maravilhoso e dessas histórias que surgem na calada da noite e ganham o mundo antes mesmo do amanhecer. Se o recado foi um puxão de orelha de amigo, se foi uma estratégia de marketing, ou se foi apenas uma faísca plantada por algum agente influente, o tempo vai se encarregar de nos mostrar muito em breve. Por enquanto, o que nos resta é acompanhar cada capítulo dessa novela vibrante, debater intensamente com os amigos nas redes sociais e torcer para que o desfecho traga ainda mais emoção para o nosso campeonato de cada dia. O torcedor raiz sabe que onde a fumaça costuma haver fogo, e no palco sagrado do futebol brasileiro as maiores contratações e as maiores mudanças estruturais quase sempre começaram exatamente assim, com um rumor sussurrado que ninguém acreditava, mas que acabou mudando os rumos da história de um clube inteiro. Se você é daqueles que não perde um único detalhe dos bastidores do futebol, que ama essa resenha humana de torcedor e quer ficar por dentro de absolutamente tudo que rola por trás das câmeras, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like fortalecido para ajudar a nossa comunidade a crescer cada vez mais.
Ative também o sininho de notificações para receber em primeira mão todas as análises, os debates acalorados, e as principais novidades do mundo da bola diretamente na sua tela. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo esse conteúdo feito de torcedor para torcedor com toda a paixão e a verdade que o nosso esporte merece. Então compartilhe com a galera e comente aqui embaixo o que você achou dessa história toda.